Shabbat Shalom, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Que Adonai continue nos abençoando nesse Shabbat. Os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Sintam-se à vontade em nosso meio. Quando quiserem, podem retornar. Quando quiserem. Os que nos acompanham pela internet também. Que Adonai possa alcançá-los como tem nos alcançado até aqui. Vocês sabiam que esse cântico que nós cantamos é o Salmo 26 e ele faz parte de duas parashutes? Sim ou não? Não, os da frente não conta, né? Tem que ser... Sabiam? Ele é da 19ª Terumá, oferta, e também da 29ª Haremut, que significa depois da morte. Olha que interessante, não tá na minha programação não, tá? Isso aqui nem está escrito aqui não, mas eu tenho que falar. Julga-me, olha só que interessante, abre a Bíblia de vocês, por favor. Salmo capítulo 26. E eu tenho certeza que esse salmo ele é providencial, porque lá na frente nós vamos ser chamados a atenção a respeito de um ponto extremamente importante da nossa paraxá, que tem muito a ver com isso aqui. Salmo 26, versículo 1. Julga-me, ó Eterno, pois tenho andado na minha integridade. Olha como é forte. Julga-me, ó Eterno, pois tenho andado na minha integridade. Isso é Davi afirmando isso. Ele chegou ao ponto de escrever e afirmar isso. Eu trago para cada um de nós a reflexão. Ao ler isso aqui, nós não podemos ler apenas da boca para fora. É importante prestarmos atenção. Julga-me, ó Eterno, pois tenho andado na minha integridade. Tenho confiado também no Eterno sem vacilar. Examina-me, ó Eterno, e prova-me. Sonda-me a mente e o coração. Pois o teu amor está sempre diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me assento com homens falsos, nem me associo com hipócritas. Aborreço a congregação dos malfeitores, recuso-me a assentar-me com os ímpios. Lavo as mãos na inocência, e assim ando, ó Eterno, próximo ao teu altar. Proclamando em voz alta o teu louvor e falando de todas as tuas maravilhas. Eterno, eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos homens sanguinários, em cujas mãos há malefício e cuja destra está cheia de subornos. Eu, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Na congregação eu louvarei ao Eterno. Vou pegar um pouquinho de água, que minha boca está seca. Eu li sozinho, por quê? Os irmãos não quiseram ler comigo? Leu? Ah, deu baixinho, né? É porque eu não ouvi. Não é problema algum se eu não estou de acordo com a palavra e tenho um sentimento de que estou com alguma pendência com o Criador, ou seja lá qual seja a pendência, eu prestar bem atenção e ler isso aqui com muita atenção, ou até mesmo refletir, me ajustar antes de ler, né? Porque julga-me. Eu tenho que estar muito consciente de como a minha vida está perante o meu semelhante e perante o Criador, para poder ler do meu mais profundo ser este versículo. Irmãos, nós estamos na paraxá Vayetse, que significa que ele partiu. Já foi lido a porção agora pela manhã, né? Os irmãos podem abrir as Bíblias em Gênesis capítulo 28, versículo 10. Essa paraxá é muito linda, ela vai até o 32, versículo 2. E essa paraxá é bem interessante porque ela inicia um dos capítulos mais decisivos na formação espiritual e histórica do povo de Israel, né? Jacó, ele deixa
a cidade de Beersheba e parte rumo a Harã. Ou seja, ele deixa ali o conforto da mãe, deixa ali o conforto do pai, deixa a sua zona de conforto, não é verdade? E vai rumo a Padã Arã, carregando não só, não apenas a urgência de fugir do conflito com o seu irmão, até porque na paraxá anterior, nós estudamos aqui no sábado passado, Esaú não recebe a bênção de primogenitura. Nós vamos ver isso um pouquinho à frente, porque nós temos que voltar um pedacinho ali na paraxá Toledot, que foi a anterior. E ao reclamar com seu pai, ao questionar com seu pai, ali fica muito evidente como era o coração de Esaú. Fica claro o que tinha dentro do coração de Esaú. Mas além de fugir, do seu irmão, também tem o peso da esperança de uma promessa. Porque a terra, a proteção divina e principalmente a continuidade da semente. Semente no hebraico é Zera, que Adonai havia jurado ao pai Abraão e também a Isaac. Então era extremamente importante que a semente do patriarca tivesse continuidade. Só que para a gente falar um pouquinho de Jacó e falar exatamente dessa paraxá, a gente precisa também dar um pouquinho de atenção. Já foi explicado aqui diversas vezes, que as matriarcas, todas elas eram estéreis. Todos sabemos disso, tanto Sara, quanto Rebeca, quanto? Vocês podem participar, tá? Vocês me ajudam. Se eu fizer pergunta, vocês podem responder, tá bom? Raquel também é estéril, E a esterilidade de Sara, Rebeca e Raquel não é um detalhe, irmãos. A gente precisa entender isso. Isso não é um detalhe ou uma coincidência que aconteceu. Não é. Não é um fato isolado que aconteceu só ali. Até porque hoje, até o dia de hoje, existem várias mulheres que infelizmente são estéreis por algum problema ou não sei qual, mas existem várias mulheres que são estéreis. Mas compõe, irmãos, um padrão repetitivo, e a gente precisa entender. Aconteceu com a primeira matriarca, aconteceu com a segunda matriarca e também aconteceu com a terceira. E aí que entra um ponto interessante. Nós não podemos olhar isso como algo simples e o Eterno veio e simplesmente permitiu abrir o ventre e ali pôde gerar filho. Tem um porquê, e esse porquê ele é muito forte. O povo, a nação de Israel, nasceu debaixo de milagre. A intervenção do Criador, ela era necessária e foi necessária para que o povo nascesse, para que tivesse toda a história como aconteceu, que é uma história com H, não é verdade? E cada um dos patriarcas enfrenta a impossibilidade de gerar seus próprios herdeiros. E cada vez o mesmo padrão se repete, como eu falei, Sara é estéril, Isaac só nasce pela intervenção direta de Adonai, Rebeca é estéril, Jacó e Esaú só existem porque Adonai se deixou rogar. O que é isso? Ele pediu com insistência e humildade. Isso nós encontramos lá no capítulo de Gênesis 25, versículo 21, eu vou ler aqui para vocês, não precisa ir lá. 25, versículo 21. Isaac orou insistentemente ao Eterno por sua mulher, porque ela era estéril. O Eterno ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Raquel também estéril, José, o filho que mudará a história de Israel, nasce. Adonai se lembrou dela e abriu seu ventre. Essa passagem nós vemos em Gênesis capítulo 30, vou lá também, versículo 22. Então Elohim se lembrou de Raquel, ouviu-a e abriu a sua madre. Ela concebeu e deu à luz a um filho e disse: tirou-me Elohim a minha humilhação, e chamou-lhe José, dizendo: acrescenta-me o Eterno outro filho.
Irmãos, é importante a gente entender que Israel existe porque Adonai abriu o caminho onde a natureza havia fechado as portas. Ele fez o milagre onde a mulher naturalmente era estéril. Ele vai, ele intervém e ele abre, e dali nasce um outro patriarca. Tem novamente o nascimento de outro patriarca através de uma mulher estéril. Isso não é simples. A esterilidade prepara o terreno para a ação divina e torna ainda mais evidente. E aí entra a semente que dará origem ao povo, não brota da força humana, mas da promessa e da fidelidade do Eterno. Os pais só nascem graças à intervenção do Criador. Então, só nasceu cada patriarca pela intervenção do Criador. E também tem um ponto interessante. Quando nós olhamos para o lado delas, elas eram estéreis. Também já foi explicado aqui. Elas estavam preparadas para a obrigação que viria sobre a responsabilidade delas, antes de darem à luz? Não. Elas precisavam passar pelo tratamento. Assim como os patriarcas passaram pelo tratamento, elas também precisavam provar ao Criador que elas seriam dignas de serem as matriarcas. Adonai já havia escolhido, porque Adonai sabe sobre Ulisses amanhã até minha morte, enfim, ele sabe tudo a respeito de mim. Mas elas tinham que passar também por esse tratamento. E quando nós olhamos ali no capítulo, já na nossa paraxá, Gênesis 28, nós vamos ler ali o versículo 14. Depois nós vamos voltar no 10. Versículo 14 de Gênesis 28. A tua descendência será como o pó da terra. Tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Quando nós olhamos aqui, irmãos, é importante, porque a Bíblia que nós temos, se nós lermos somente o que está aqui, nós vamos muitas vezes não entender exatamente o que o contexto quer nos dizer. Quando nós olhamos aqui a tua descendência, neste versículo, e se nós voltarmos na paraxá Toledot, que também nós lemos descendência, são duas coisas diferentes. Aqui, dessa descendência no versículo 14, é mais profunda, é o início de tudo, é a semente, é do verbo zera, tá certo? Substantivo, desculpa, zera, tem um acento no A, que significa semente, a descendência literal. Então os patriarcas, eles não poderiam colocar a sua semente, já que eles eram os escolhidos de Adonai, em qualquer mulher. Elas precisavam estar prontas para receber a semente do patriarca e assim dar continuidade àquilo que Adonai prometeu desde Abraão, passou por Isaac e veio parar em Jacó. Daí o tratamento. Elas precisavam estar prontas para receber isso. Por mais que elas já eram casadas com seus maridos, por mais que já tinham contato físico com seus maridos, o momento que Adonai entendeu e fez a intervenção, lhe foi permitido conceber. Isso é claro para nós, não é verdade, irmãos? E quando nós olhamos Zera e Toledot, Zera, como eu disse, é a semente, a descendência literal. E no versículo 14, Jacó recebe de Adonai a promessa de uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Essa é a Zera, é a semente que o Eterno prometeu. Quando nós vamos lá para Toledot, qual o significado de Toledot? Que também é descendência. Também significa a história, as gerações, o legado. Embora a palavra não apareça literalmente em Vaetze, a paraxá inteira, ela é Toledot de Jacó, como está no texto aqui. Por quê? A partir desse momento,
vai ter uma mudança de vida na vida do nosso patriarca Jacó. Aqui é o início, entre aspas, do rompimento que ele tem com a sua família, um rompimento com o seu passado. A partir daqui se dá início ao povo de Israel. Por quê? Ele ali rompe e vai. No primeiro momento, sim, fugindo do seu irmão, porque estava com medo. Sim. Mas o seu pai, a sua mãe, com toda a sabedoria, o orientou e o mandou buscar dentre a parentela uma mulher que viesse para dar toda a continuidade. Isso nós já estudamos também. E vamos ler aqui, no versículo 10. Vai etcer, e ele partiu, Gênesis 28, 10. Os irmãos podem acompanhar comigo. Partiu Jacó de Berseba e foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Elohim subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Eterno, que lhe disse: Eu sou o Eterno, o Elohim de Abraão, teu pai, o Elohim de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como pó da terra. Tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Despertando Jacó de seu sono, disse: Na verdade, o Eterno está neste lugar, e eu não sabia. Irmãos, voltando nas matriarcas, a esterilidade das matriarcas faz parte desse quadro. Mostra que a semente vem de Adonai, e que a história, a Toledote, é escrita por ele, não pelos méritos humanos. Quando nós vemos aqui nessa parte que Jacó deita-se sobre a pedra e vê a escada celestial, ele está no momento sozinho, ele está vulnerável e ele precisava passar pelo que passou. Então, quando eu falei um pouquinho atrás, é exatamente um ponto de partida. Tudo culminou com o primeiro momento quando o seu pai e sua mãe, diz: vai para Padan-Aram, foge, seu pai o abençoa para que ele vá. Ali é importante nós entendermos que o patriarca precisava passar por isso, ele precisava ter a sua, entre aspas, independência, para que ele pudesse tomar conta sozinho e não mais ficar debaixo da mãe ou debaixo do que o pai determinava para ele. Então se fez necessário esse rompimento naquele primeiro momento. E ele vai passar pelo que nós aprendemos aqui, né? Ele vai passar pelo deserto dele, é assim, né, Léo? Poderia dizer, ele tem que passar pelo deserto dele, para que ele seja transformado, e ele seja realmente feito, conforme Adonai o quer, e Adonai precisa que ele se torne. Pode falar no microfone enquanto eu bebo água? Exato, um deserto personalizado para cada um de nós. Interessante que quando a gente olha esse tipo de questão aqui, quando nós vemos o versículo que ele fala aqui, ó: despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Eterno está neste lugar, e eu não sabia. Temeu e disse: quão temível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Elohim. Esta é a porta dos céus. Ele reconhece verdadeiramente que Adonai está com ele, que Adonai vai caminhar com ele, que Adonai vai sustentá-lo, por mais que ele já tenha passado por tudo, por mais que ele já tenha aprendido com o seu pai, patriarca, extremamente importante, Isaque. Ele precisa sair, e ele, como também já explicamos algumas vezes, né? Abraão, ele sai de uma terra e vem para Canaã. Isaque nasce, mas ele é o único dos
patriarcas que não saem de Canaã. Jacó é o que nasce, mas é o que sai de Canaã para retornar no futuro. E ele precisa passar por essa transformação. Nós, quando temos um contato com Adonai, porque todos nós temos. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida que em algum momento da vida de vocês, Adonai se fez presente? Não, vocês podem responder, eu estou perguntando. Vocês têm dúvida? Vocês não estão me convencendo. Vocês têm dúvida? Certeza? Com base em quê? Também. Mas com base em quê? Também. E com base em quê? Também. Com base em quê mais? Hã? Estarmos vivos. Também. Por que mais? Nossa fé. Tudo isso. É verdade. E aquele que porventura em algum momento teve algo diferente, não creu que foi o Criador que interviu numa situação, reflita. Leia o Salmo 26, julga-me, Pai, para que eu possa entender. Transforma a minha vida, Ele vai transformar a minha e a sua vida, mas eu preciso dar o pontapé inicial. Jacó deu um pontapé inicial, meio forçado, obviamente, no início, porque ele estava com medo de morrer do irmão. Sim. Mas ele poderia ter feito o quê? Parado no meio do caminho? Sim. Ele poderia ter desviado o caminho e ir para outro lugar? Sim. Poderia? Claro que poderia. Ele estava caminhando sozinho, vulnerável, com medo, com certeza. Não tinha conforto algum, o travesseiro dele foi uma pedra. Ele poderia, sim, não ter seguido uma determinação que o pai lhe tinha dado, mas ele obedeceu. Ele obedeceu porque ele teve o contato, entendeu, respeitou e temeu. Temeu e obedeceu. E quando nós olhamos para esse tipo de posicionamento do patriarca, que nós não temos comportamento diferente em Isaac e também não temos em Abraão, porque todos eles tiveram o seu momento com o Criador. Todos eles tiveram. Assim como eu e você também temos e podemos ter. A diferença muitas vezes é a intimidade que eu estou naquele momento com o Criador, para que eu enxergue a que ponto Ele está falando comigo e eu não venha a desprezar ou negligenciar uma voz do Criador. Eu não venho a dar mérito de algo que aconteceu na minha vida, ou na vida de alguém que eu estou vendo, a mim mesmo, ou alguém que me deu um conselho, ou alguém que deu alguma determinação, mas que eu valorize o Criador. Se foi o Leomar que me exortou por algo, que eu valorize o Criador que o colocou para falar comigo. E eu entenda que foi Adonai que permitiu aquilo para a minha vida, ou para a vida de alguém, e eu não despreze muitas vezes. Agora, o desprezo ele pode acontecer ou não, num grau maior ou menor, dependendo da intimidade que eu tenho naquele momento de minha vida com o Criador. Depende muito do momento de intimidade que eu estou com o Criador. Se eu estou afastado, eu vou conseguir perceber isso? Se eu estou afastado, eu vou conseguir perceber isso? Não. Se eu estou afastado, estou dirigindo o carro, ouvindo uma barulheira de um rock and roll pesado no meu ouvido, e de repente distraído eu bato o carro, não morro. O que eu vou entender disso? Na hora nada, né? Vou estar assustado, obviamente, que eu bati o carro. Mas se eu não refletir, porque ainda estou vivo depois de ter batido o carro, que o Criador me permitiu uma segunda oportunidade, significa que eu ainda estou mais longe do que deveria ou imaginaria. Porque Adonai, Ele está sempre presente em tudo. Adonai está presente sempre em tudo. Nós que devemos enxergar, nós que devemos nos aproximar dEle. E quando eu falo esse tipo de questão, é porque muitas vezes nós negligenciamos e desprezamos a voz do Criador quando nós somos exortados. E por que nós desprezamos? Nós temos que crer que Ele existe, né? Sim, nós temos que crer que...
Exato, a gente precisa, de fato, crer que existe um Criador do céu e da terra, o Criador que mandou o seu Filho até aqui, que há de retornar por nós, o nosso Adão, Yeshua, sim, mas não basta isto. Não basta isto. Não basta eu crer, não basta eu achar que sim. Eu preciso ter alguns posicionamentos. E existem dois posicionamentos interessantes que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Um positivo e um negativo. E nós temos que prestar muita atenção para não cairmos em um, que é o negativo, mas lutarmos sempre para estarmos no outro, que é positivo. E eu vou pegar como exemplo os dois irmãos, Jacó e Esaú. Dois irmãos nasceram no mesmo dia, praticamente no mesmo momento, né? Talvez minuto de diferença de um para o outro. Talvez ali, dois irmãos, os dois caminham, são filhos do mesmo pai, são filhos da mesma mãe, vivem na mesma casa, sob o mesmo teto, comem provavelmente a mesma comida, brincam juntos, com certeza, quando eram pequenos, tiveram toda a oportunidade de aprender tudo da mesma forma. Dois irmãos gêmeos, mas um preferiu seguir um caminho e o outro preferiu seguir o outro caminho. E qual é a diferença de um para o outro? Vamos voltar um pouquinho? Voltar ali na Parashá Toledot, versículo capítulo 25. Irmãos, é importante nós entendermos que Adonai, ele toma ele pega esse momento de Jacó, e Jacó, a partir desse momento, ele começa a ser transformado. E ele precisa ser transformado. Assim como Abrão se tornou Abraão, assim como Isaac se tornou quem ele foi, passou por tudo que passou e ensinou seus filhos, Jacó precisava ser transformado também. Ele saiu ali de Beersheba e foi para Harã, no versículo 10. E interessante também entendermos que a partida dele não é apenas geográfica, é uma ruptura de vida, um corte com o passado, um início de jornada espiritual, uma movimentação providencial de Adonai para colocá-lo dentro da promessa. Isso era extremamente importante para que ele verdadeiramente, de fato, fosse transformado e fizesse parte da promessa. Também teve a razão familiar, que é a fuga do irmão, né? E também tem a razão espiritual, que é preservar a aliança. Isaac ordena que Jacó não tome mulheres cananeias. Versículo 1 do capítulo 28. A promessa de Abraão exige pureza, separação e fidelidade. O pai já preocupado com a descendência. Jacó sai não apenas para sobreviver, mas para preservar a continuidade espiritual da aliança, né? Olha só que interessante. A história aqui que aconteceu no episódio entre Esaú e Jacó, todos conhecem, apesar de muitos ainda acharem que Jacó, ele roubou, né? Ele enganou o seu irmão, mas nós precisamos entender a profundidade do que isso aqui quer nos dizer. Olha o versículo 33. Não, vou ler um pouquinho antes. Isaac, que tinha gosto, versículo 28. Não, 29. Jacó tinha, sábado passado nós lemos isso, tá, irmãos? 27. Gênesis 25, 27. Verdade, obrigado. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava a Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo, muito cansado.
Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Eu quero ler numa outra versão. Aqui, ó. Versículo 34. Eu vou na versão do Choraque. Jacó deu a Esaú pão e um caldo de lentilhas. Ele come, bebe, levanta-se e sai dali. Esaú desprezou a primogenitura. Ele não desprezou só o direito, ele desprezou a própria primogenitura. Não foi só o direito, ele desprezou. E o que é, irmãos, esse desprezo? No hebraico é bazá. E é aí que eu quero fazer com vocês aqui uma diferença entre Jacó e Esaú. Mas antes, vocês vão fazer um favor comigo. Todo mundo, levanta o braço, por gentileza. Tem muita gente cochilando. Todo mundo. Tudo bem? Amém? Agora levanta o outro, fazendo um favor. Dá um tchau para mim. Aê. Vamos acordar? Eu acho que sim. O combinado é primeira mão, segunda mão. Cochilou de novo o nome. Combinado comigo? Amém. Não, e quem eu não sei o nome? Aí fica difícil, né? Mas eu vou do lado e cutuco, tá? Vou dar uma colher de chá para vocês. Antes de eu falar o nome, eu vou pedir para que um cutuque o colega do lado, tá bom? Mas olha só, voltando aqui. A diferença entre os dois irmãos, apesar de ter saído do mesmo pai, da mesma mãe, no mesmo período e tudo mais, é gritante. E aí eu quero levar vocês para verem Jacó como aquele que no versículo 28, versículo 17... temeu e disse: quão temível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Elohim. Esta é a porta dos céus. A diferença espiritual entre Jacó e Esaú. Bazá revela algo essencial. Despertar significa tratar o santo como desprezar, irmãos. Significa tratar o santo como comum, dar pouco valor ao que Adonai valoriza. O contrário de bazá é exatamente iare, que é temer, honrar e valorizar. O comportamento de Esaú, bazá, ele despreza totalmente a primogenitura. E Esaú desprezou a sua primogenitura. Ele trocou o eterno pelo momentâneo, tratou o santo como irrelevante. Já quando a gente olha Jacó, nós vemos aqui no versículo 17, Jacó temeu. Ele reconhece o santo, ele honra a presença, ele responde ao chamado. Assim, a diferença entre os dois irmãos não é genética, é espiritual. Não é apenas de nascimento, é de coração. Existia uma diferença no coração de um e no coração de outro. Tanto que eu não tenho o texto aqui, mas vocês leem que a mãe fica... qual a palavra que usa ali, gente? Desgostosa, não é... Quando Esaú casa-se com as duas, né, cananeias, ela fica decepcionada. Amargura de espírito. 26, 35. Elas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Já se vê o comportamento de Esaú ali. Totalmente. Aí eu, lendo isso daqui, estudando isso daqui, eu falei, gente, mas como que eu vou trazer isso para a congregação?
né? Porque é muito explícito ali o comportamento de Esaú e é muito explícito o comportamento de Jacó. Vocês concordam? Ih, eu trouxe o copo, não. Vocês concordam comigo? É muito explícito, lendo aqui, é muito claro o desprezo de um lado e do outro lado, Jacó, apesar de estar no início da sua jornada de transformação, ele já teme, ele reconhece, ele percebe que Adonai está ali. Tanto que ele chega mais um pouquinho à frente, ele faz um voto. E eu pensei, Eterno, como que eu vou fazer, como que nós possamos refletir a respeito disso? Porque olhar para a vida do outro e falar o que ele deve fazer ou não deve fazer é fácil, né? Por que todo mundo fica calado quando o assunto fica assim? Hã? Eu não ouvi, Alba, perdão. Estamos refletindo, amém, obrigado, Alba. Então vou perguntar para vocês responder, né? Falar da vida do outro, o que ele deve ou não deve fazer, é muito fácil. Vocês concordam comigo? É simples, é fácil. Fala, Jéssica, você não devia ou deveria fazer isso. Hannah, você devia ou não devia. Isso é muito fácil. Falar do outro. E quando eu preciso refletir sobre a minha própria vida? E quando eu preciso ler o Salmo 26, versículo número 1, olhar para o espelho e falar, Pai, aonde eu estou deixando de valorizar o que Tu valoriza? Porque desprezar é deixar de valorizar o que o Criador valoriza. Eu sem perceber desprezo, eu sem perceber cometo o pecado, eu sem perceber faço aquilo que o Criador não quer. Não perceber porque é falta de conhecimento? Talvez. Mas existem pessoas que não têm conhecimento, mas têm uma índole, um coração, tem moral, tem ética, é justo no que faz, independente de ter ou não conhecimento da palavra. Vocês concordam comigo? Eu conheço o ímpio que é super justo, muito mais do que outros que se dizem justos. Eu conheço. E eu vejo claramente o quanto ele é abençoado. Eu falo, a pastora conhece, meu ex-patrão. Ele é um italiano, mora no Brasil há 40 anos, mais ou menos, ímpio. A única vez que ele entrou numa igreja foi no casamento da filha mais velha. Ele mesmo falou, foi a primeira vez que ele entrou, porque ele é muito velho, né? Então tem a questão da guerra na Itália, etc., que a igreja lá não quis ajudar muito. Hã? Consegue? O pai que ensina o filho o que é correto, o que não é correto. Com a Torá, mais ainda. Mas é possível, e eu vejo como ele prospera. Obviamente que ele peca muito, ele erra também. Mas e nós que temos a Torá? Ele não... Exatamente, obrigado, pastora. Ele não conhece o caminho da salvação. Ele não tem o conhecimento aqui, mas ele é justo. E nós que temos aqui e pecamos. E nós que estamos aprendendo aqui e erramos. E nós que estamos sempre recebendo a palavra do Criador e desprezamos. Sim, é obrigatória. É exato. Ele colhe. Pode, fala no microfone, por favor. Fala, não precisa ter vergonha não. Olha para mim aqui, ó, não olha pra mim. A semeadura, ela é opcional. Você escolhe o que você quer semear e se você quer semear. Mas a colheita, ela é obrigatória. O que você plantou, você vai colher. Exato. Perfeito, Jéssica. Exato. Então, voltando, ele é um homem justo, dentro do seu entendimento. Tive a oportunidade dele me explicar em viagens, quando eu trabalhava com ele. Trabalhei 14 anos com ele. E ele lá na terra dele, me explicando o que o pai dele falava para ele. O pai dele sentava do lado dele e explicava, dentro do entendimento do que é certo, o que o filho não deveria fazer. Explicando para o filho, filho, trabalha, busca ter uma família, busca ter uma esposa, busca ter filho. Busca ser justo. Busca ser correto. O pai que não tinha conhecimento, ensinava. Pode falar, Léo. Ensinava para ele. E ele absorveu isso, entendeu isso, e ele é um homem justo nos seus negócios. E é muito abençoado. Não tem a salvação porque não segue o caminho. Não aprendeu. Ele não tem o bem maior que nós buscamos, que é a nossa salvação. Eu já tentei me aproximar dele. Eu comentei isso com vocês uma vez. Já tentei
de alguma forma falar com ele, mas ele prefere não conversar sobre religião. Eu respeito. Tentei uma, tentei duas, não vou ficar pelejando para tomar um chega para lá. É um senhor de 80 anos também, né? Eu tenho que, além de tudo, pode falar, Léo. Não, assim, em cima do que a Alba colocou aqui, é importante a gente entender que nós muitas vezes praticamos a justiça, mesmo sem ter conhecimento que aquilo emana da Torá em nossa vida. Então, assim, justiça, do ponto de vista divino, ela só emana de um lugar, da Torá. Não há outra forma de você conhecer justiça que não seja pela Torá. O problema é que o religioso, ele entende que ele vive na bolha de que ele e os da bolha são os únicos capazes de praticarem justiça, quando na verdade a essência que há dentro do homem, se ela for boa, ele praticará a justiça mesmo sem você saber dar nome à origem de onde isso veio. Nós temos que entender isso de forma bem clara, porque se nós formos outorgar uma origem de justiça que não seja da Torá, nós estamos divergindo da Torá. É diferente, por exemplo, do seguinte cenário: você tem um pai ou uma mãe que te educa e ela não tem um vínculo, vamos chamar religioso, para ficar bem claro aqui com isso, mas ele diz para você: meu filho não pode mentir, não pode roubar, não pode matar, você não pode desrespeitar o seu pai e sua mãe. O que ele está ensinando para o filho? Torá. Ele diz para o filho que isso vem da Torá, que isso é a palavra de Adonai. Ele não usou esta linha de educação com o filho, mas não quer dizer que o que foi ensinado não é Torá. Isso daí é que faz, muitas vezes, nós vermos o ímpio sendo abençoado porque está praticando Torá na sua cara, e você que não é ímpio não tem a mesma bênção que ele, porque não sabe praticar a justiça nos mesmos termos. Então, que fique bem claro que a única origem da justiça, a Bíblia diz no Salmo, acho que é 96 ou 97, diz assim: a base do trono de Elohim é constituída de justiça e julgamento. Mas eu acho que é um Salmo de Shabat, 96 ou 97 fala isso, que o trono de Elohim é constituído por juízo e justiça, ou seja, é dele. Agora, se você sabe e aprende através da Torá e não ensina o seu filho a praticar isso, não adianta você ter Torá, porque não adianta você ter Torá, porque você tem e não faz uso dela. Você tem como um devaneio, uma filosofia, uma ideologia, mas para botar em prática, aquilo tem que estar enraizado. Então são preceitos que muitas vezes as sociedades carregam, mas que não sabem dizer que a origem ela é divina, mas nem por isso Elohim deixa e te priva de ser abençoado por isso. Então, quando um juiz vai julgar num tribunal, Ulisses, e ele aplica uma justiça alinhada à Torá, mesmo sem dar os louros à Torá, ele é abençoado por isso. Mas da mesma forma, quando ele faz o inverso, conhecendo ou não Torá, ele é corrigido pela falta de justiça que ele deveria ter praticado. Então isso daí a gente tem que ficar muito claro. A pergunta é simples: é porque a pessoa aplicou o Torá. Ponto. Sem ter noção que é Torá. Agora, se nós olharmos que a Torá é um privilégio apenas do religioso, nós caímos na vida partidária das seitas religiosas que assumem para si serem detentores de um conhecimento que não pertence a eles. É isso. Amém. Obrigado, Léo. E partindo do que a Jéssica disse, ela foi muito clara e muito feliz na colocação, né? A colheita, ela vai acontecer. Jacó, a partir desse tratamento, com certeza se preocupou muito mais em buscar uma mulher que estivesse em linha com ele, estivesse em linha com o Criador. Porque se ele no meio do caminho arrumasse uma outra mulher, que não fosse a designada ali, que tivesse o entendimento. Tanto que, não está aqui, não me lembro agora exatamente qual o texto, mas quando ele chega, que ele a encontra, que vai na casa, tem todo o contexto ali, né, de Labão, etc. Quando perguntam para ela, né, se ela quer ir para ela ficar mais 10 dias, Rebeca, isso foi Rebeca, desculpa, isso foi com Rebeca, exatamente. O que ela diz? Não, eu vou. Ela obedece e vai. Ela obedece e vai. Ela obedece e vai. As matriarcas, elas têm um papel fundamental, super importante. Sara, imagine
Quem é casado tem sua esposa. O marido chega, recebe uma ordem do Adonai, levanta e vai. Sem rumo, sem nada. Ele chega para a esposa e fala: ó, arruma as coisas, nós estamos indo. Tá, para onde? 24:58. Obrigado. Arruma as coisas que nós vamos. Vamos para onde? Não sei. O Criador disse que eu tenho que ir. Vocês, mulheres, ouvindo isso do seu marido, não respondam para mim, respondam para si mesmas. Qual seria a resposta de vocês? É difícil responder isso. Claro que é. Não é simples responder. Mas com certeza Sara conhecia o seu marido. Com certeza Sara conhecia o seu marido. E foi. Fala no microfone que eu pego mais água. Essa característica de Sara foi a primeira que deu a ela o direito de depois ser detentora da tenda de Sara. Nós estudamos isso aqui tem acho que 2 semanas para Shahai Sara. Primeiro ato, porque todo mundo lembra de Ler-Lerá. Abraão foi chamado e foi, mas a mulher foi atrás. E não deu trabalho. Não, exato. Não deu trabalho. Não foi um peso para ele em momento algum. Não. Chegando ao ponto de querer se sacrificar para dar a serva, para dar descendência, de tanto que ela queria que o projeto de Adonai andasse. Exato. Ela pagou ali um preço altíssimo. Exato. Porque ganhou depois um tapa na cara de todo mundo. Mas ali o primeiro ali, e os rabis são taxativos quando fala que a elevação de Sara se deu em comunhão com a do marido. Porque quando ele vai, ela vai. Cada um com o seu papel, mas ambos vão. O Ler-Lerá é dos dois ali. Vai ele e vai ela junto. Por isso que eu digo para os jovens que ainda não têm as namoradas, não têm as noivas e futuramente as esposas, presta atenção a quem vocês vão querer ter um relacionamento, para que vocês não tragam peso. Eu digo para os homens e digo para as mulheres, nem para um nem para outro, para que vocês não tragam um problema para a vida de vocês. Olha a preocupação aqui. Aqui é muito profundo quando nós falamos a semente. A semente precisava ser colocada em alguém que estivesse preparado para fazer tudo o que tinha que ser feito, para dar toda a continuidade. Então, os homens, orem ao Criador e busquem uma mulher virtuosa. As mulheres também. Vou chegar lá, pastora. Vocês já ouviram da pastora. Amém? Mulheres, também orem, orem. Não permitam que uma voz doce venha encantar os ouvidos. Tanto homem quanto mulher. Não permita que o momento da juventude, e os adultos também, que não são casados também, as mulheres e homens também, orem ao Criador para não correr o risco. Porque uma vez que você se casa com alguém que não é um contigo, seja um varão valoroso ou uma mulher virtuosa, não tenho dúvida. Alguém tem dúvida que é um problema para a vida do casal? Alguém tem dúvida disso? Não caiam na ilusão: eu vou casar com ela porque eu vou fazer com que ela aceite o retorno e venha estar comigo. Não caiam nessa bobagem, que é mais fácil ela te tirar. É mais fácil te tirar do que você trazer. Não cai. Para as mulheres a mesma coisa. Não, porque eu vou orar, até meu joelho ficar quadrado, porque eu tenho fé no Criador, que Ele vai vir, vai retornar junto comigo ao Criador. Não é vir para aqui, para a sinagoga, é retornar ao Criador, que é o importante. É retornar ao Criador, aos princípios da palavra, ao respeito, à obediência aos mandamentos e estatutos. É mais fácil tirar daqui, como alguns saíram. Como alguns saíram. É mais fácil. Não é simples permanecer. Não é simples permanecer. Quando nós falamos aqui de bazar, isso, que é o desprezo. Desprezo, como eu disse antes, é o quê? É você deixar de valorizar o que o Criador valoriza. Então, sendo bem direto, objetivo, o Criador valoriza o Shabat? Vocês me desanimam tanto. O Criador valoriza o Shabat?
se ele valoriza o Shabat e eu furo num Shabat, não luto com todas as minhas forças para estar na presença do Criador, o que está acontecendo? Eu estou ou não desprezando? Se ele valoriza e eu não estou valorizando, eu priorizo uma necessidade minha, que seja, entendam, irmãos, existem situações e situações. Existe situação que a pessoa está desempregada. Vou pegar um exemplo bem fácil de entender. Está desempregada, precisando de emprego a todo custo, só conseguiu o emprego, mas justamente nesse emprego trabalha, sei lá, meio expediente no sábado. Ora, Adonai, se Adonai te permitir trabalhar, Ele vai te permitir, logo Ele vai mudar. Eu era assim, eu trabalhava todo sábado e domingo, todo. Minha esposa está ali, mentira, Larissa, lá nos primórdios. Os antigos sabem disso, Rita, sabe? Eu trabalhava todo sábado, a semana também, não é que eu trabalhava sábado, domingo, folgava a semana não. Eu trabalhava todos os dias da semana, até o dia que eu tive o discernimento e falei, que sentido tem eu ter filhos, falar que pertenço a uma sinagoga, que tenho que respeitar Shabat, se eu não vou, se eu furo, se eu não luto para corrigir isso na minha vida? E graças a Adonai, mudou, transformou e luto. Pode falar, pastora. Ulisses, olha que interessante aqui no capítulo 29, que versículo 30 e 31. Jacó deitou-se também com Raquel e amou a Raquel muito mais do que a Lia. E serviu a Labão ainda outros 7 anos. Quando o Eterno viu que Lia era desprezada, quem usava de desprezo? Era Raquel. Desprezada, abriu a sua madre, mas Raquel era estéril. Então, Lia foi abençoada para dar continuidade. Para dar continuidade. Essa é uma esposa que via com olhos gigantes a obra de Adonai e que queria que a obra desse continuidade. Ela tem 4 filhos com ele, não é? Que Sim. é Rúben, Levi e 6. Desculpe-me. Obrigado, irmãos. A metade dos filhos. Os 4 primeiros. Dos 12, metade. É metade. Por quê? Porque E uma ela filha viu ainda, né? a necessidade, ela como esposa, que coisa bonita, né? Ela viu a necessidade da continuidade da obra. Ela não desprezou o desejo de Adonai. Sim, muitos valorizam Raquel pela história de José, que é valorizado, sim. E muitas vezes não dão o real valor. Não, ela foi honrada ali, né? Exato. Com o filho José. Foi honrada com o filho José. Mas quem foi aqui grande foi Lia. Foi Lia no começo, exatamente. Muito grande. Muito. Porque ela olhou, ela viu a necessidade de Adonai. Exato, de dar continuidade. Dar continuidade. Dar continuidade. Microfone. Ela foi digna, Leonardo está falando, lembrou de ser enterrada junto com os pais. Raquel não foi. Raquel não foi. Lia foi. Lia foi, né? Exatamente. Por causa dessa nobreza de caráter. Sim, lá na caverna. Essa raiz que você está citando aí no hebraico, Zerá, né, que você falou? Não, é do desprezo. Temor é Yarê e Bazá é desprezo. Desprezo. O conceito dele no hebraico é dar pouco ou nenhum valor a alguma coisa. Então o desprezo é muito grave diante dessas questões. Semana passada, quando nós estávamos lá conversando com os internos no domingo, nós citamos esse conceito porque todo mundo quer ser herdeiro, né? E herdeiro todo mundo, dentro de um conceito simples, pode ser. Mas você dar continuidade à herança que você recebe, né, são outras questões. Então você pode ser uma semente, como nós somos todos aqui uma semente, habitamos no mesmo lugar, recebemos a mesma palavra. Eu estou recebendo a palavra, a pastora está recebendo a mesma palavra que está vendo o Eterno. Mas daí você quer ser um sucessor, não somente um herdeiro. Eu quero ser herdeiro e sucessor. Eu tenho que dar continuidade. Porque herdeiro todo mundo pode ser. Você pode ter um vínculo de raiz, você pode ter algo escrito falando que você é herdeiro, mas você ser sucessor é diferente. Então, quando a pessoa utiliza de desprezo, ela perde a condição de ser sucessor à obra que foi entregue nas suas mãos. Por isso que Jacó vai prosperar, porque ele não despreza.
Obrigado, Leomar. Obrigado. E o desprezo, irmãos, por que isso é importante? Eu estou batendo nessa tecla. Nós temos vários exemplos na Bíblia, vários exemplos de pessoas que desprezaram e tiveram uma consequência grave. O que eu quero dizer com isso? Que nós todos venhamos a refletir. Por favor, cutuque o irmão do lado. Cutuquem? É sério. Cutucou? Acordamos de novo, né? Amém. Pode falar. De qual capítulo? Aham. Sim. Exatamente, as duas. Boa lembrança. Corrobora com o que a pastora falou. Exato. Exato. Sim. Nós temos o exemplo, por exemplo, do desprezo de, ali em 2 Samuel, não vou ler porque não dá tempo, 2 Samuel 12, do versículo 1 ao 13, o adultério de Davi é chamado de desprezo ao Eterno, pois ele tratou a palavra divina como se fosse irrelevante. Se nós vemos também Provérbios 19, 16, o que guarda o mandamento, guarda a sua vida. Vou repetir, o que guarda o mandamento, Provérbios 19, versículo 16. O que guarda o mandamento, guarda a sua vida. Mas o que despreza os seus caminhos, morrerá. Todo esse desprezo é da mesma raiz ali, mesma origem, todos esses daqui. Temos ainda os desprezos dos mensageiros, segundo Crônicas 36, do versículo 1 a 16, o povo zombava dos profetas. Temos também Golias despreza Davi, todos conhecem a história e o que aconteceu com ele. Temos também Mical, que era a esposa de Davi, ela despreza, ela ridiculariza a devoção. A consequência dela é justamente o oposto das matriarcas. Ela, que tinha toda oportunidade de ter filho, não tinha impedimento algum, passa a ser estéril por conta do desprezo que teve ao teu marido. Então, o ato de desprezar algo do Criador é muito grave, é gravíssimo, porque depois eu não tenho direito de questionar uma consequência que vier sobre a minha vida. Se eu de fato desprezei, negligenciei e não busquei o ajuste, vai vir uma consequência a respeito disso. Se quando eu peco, me arrependo, confesso o meu pecado, mesmo assim, eu ainda pago a conta? Vocês estão entendendo? Eu vou repetir. Quando eu peco, quando eu erro, mesmo que eu reconheça o meu pecado, que eu confesse o meu pecado, que eu peça perdão ao Criador, e Ele me perdoa, eu ainda vou pagar essa conta, de um jeito ou de outro. Eu vou pagar. Quem dirá quando eu não me arrependo? Quando eu não reconheço? Quando eu não confesso? A consequência é muito mais grave. Muito mais grave. Oi, Marcelo. Lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 2, vai falar assim: Deus em amor e amor. Ele amou realmente, mas ele também sofreu as consequências. Sim, 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 sim. Todos nós, Marcelo, todos nós. Não podemos botar a culpa na conta. Exato, é por isso que ele corrige, porque ele ama, porque ele quer o nosso bem, mas eu não posso simplesmente errar, pedir perdão e achar que está tudo bem. Oi.
Perdão, eu não entendi. Gênesis 25. Gênesis 25, versículo 23. O Eterno lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Ali a partida. Não estou entendendo, Nures. Aham. Sim, exatamente. Antes dele nascer, o mais novo já ficaria sobre o mais velho. Léo. Você falou de desprezo. Se eu não me engano, você usou uma expressão que eu posso desprezar Adonai totalmente. Ou foi você ou o Leomar que falou que há pouco? Ou eu posso, em parte, desprezar Adonai. Se nós olharmos dentro da cadência das 3 gerações que você está falando com a gente, de desprezo, quando Abraão ele vai à casa de Abimeleque, e a mulher dele, até então irmã, qual foi a punição que veio sobre a casa de Abimeleque por eles não respeitarem o homem que estava hospedado com eles ali? Veio esterilidade. Veio esterilidade sobre todos. Aí Abraão ora e os descendentes dele têm direito a gerar. Exato. Aí você vê na geração de Isaac a mesma coisa. Exato. Aí é outro Abimeleque, né? Porque é outra geração, sim, porque é um termo genérico usado para quem usado era para caracterizar ali. Isso é uma dinastia, né? Obrigado, pastor. A mesma coisa. Ela não é minha mulher, é minha irmã. O que aconteceu com a casa de Abimeleque? Esterilidade. Só que quando nós olhamos isso, é muito fácil interpretar a esterilidade como uma punição divina a quem despreza a obra de Adonai na sua cara. Mas a esterilidade também estava dentro do seio da descendência de Abraão. Ele tira Sara de Padã Arã, estéril. Rebeca vem de Padã Arã, estéril. De onde vem Eli e Raquel? Estéreis. Dentro desse cenário, se nós formos olhar, Adonai vem tratando o problema do desprezo de fora para dentro, mas ele chega a um nível muito profundo dentro da casa de Abraão. Porque se nós olharmos dentro do vínculo temporal, todas elas vêm de um mesmo local. Então, quando o texto vai dizer assim, que o Eterno nos livre de meu filho tomar uma mulher em Canaã, é porque o problema de quem vinha de Padã Arã era esterilidade. Qual era o problema que as mulheres de Canaã trariam? Existe uma linhagem, uma continuidade de um problema que vem sendo tratado de uma mesma origem, que dava a Abraão a garantia de continuidade. Elas precisam, pastora, se eu não me engano, quando ensinou semana passada, quando ela fala assim que Isaac orou incessantemente por Rebeca 20 anos, ela diz assim, foi o tempo de paganismo dela que precisava ser apagado. O paganismo ali simbolizado pelo desprezo à obra de Elohim. Então todas elas vêm com uma mesma natureza estéril, devido a um mesmo problema de crença e adesão à obra que Adonai vinha fazendo. Mas existe também uma linha de correção disso muito bem desenhada. Aí você vem buscar fora, onde você não sabe onde você vai meter o seu pé, você até entender qual é o problema de onde você foi, para tentar corrigir. Abraão ele vem numa mesma cadência. Qual é o nosso problema como filhos de Abraão? Sermos estéreis, não olhar para a promessa, não olhar para a obra e crer, e ficarmos estéreis. Ah, Leonardo, mas o homem não fica estéril. Fica. Porque nós não estamos falando de esterilidade biológica. Nós não estamos falando aqui só de esterilidade biológica. Mas ela simbolizava uma falta de quê? De salvação. Porque se nós formos olhar à luz da palavra, Sara era estéril, Rebeca estéril, Raquel estéril, Adonai abre a madre de Lia, o que leva-nos a entender que também não era fácil para ela engravidar. Mas Yeshua vem como? A esterilidade parou de ser um problema. Ele vai e diz, a virgem conceberá. Ele transtorna a questão da salvação num ponto muito maior. Uma virgem
conceberá. A mulher que não foi biologicamente semeada tem uma semente dentro dela. Para destacar o problema de que gerar uma continuidade é muito mais do que um hábito biológico, do que um incentivo biológico. É uma obra de salvação que Maria gerou. É um incentivo, porque hoje você é incentivado biologicamente a procriar. Então, muito mais do que isso, é você incentivar que as pessoas venham aderir ao que Elohim estabeleceu para a humanidade. Aí ele pega uma virgem, mulher de um carpinteiro desposada, mas não tinha sido ainda deitada com ele, porque mostra que o texto, que a tradição é que acolhia e depois havia o vínculo homem de mulher. E aí mostra que nesse período há uma interceptação divina dizendo: a salvação veio à tua casa. E ela aceitou na hora e disse: eis-me aqui. É isso. Os dois, o homem e a mulher, ninguém negou a obra de salvação ali, nem José se aviltou, porque agora vão olhar para mim e vão dizer que eu sofri um adultério e estou acolhendo a adúltera dentro de casa. Não, todos eles acatam o opróbrio da obra, entendem e aderem. Então não era um problema de esterilidade mais, era um problema muito maior. A salvação de Yeshua vem para nós trazendo e elucidando essa questão de gerar vida de um âmbito muito maior, porque a esterilidade já tinha sido muito batido na história de Israel. Agora ele vai e traz uma coisa assim: uma virgem concebe. Ele faz uma extravagância para o homem entender o poder da mão de Elohim para salvar a humanidade. É isso. Aqui. Olha ali no capítulo 30, ele vai responder a Raquel exatamente isso que o Léo está trazendo para nós aqui. Exatamente. No capítulo 30, no verso 2. Vamos do verso 1 ao verso 2. Vendo Raquel, capítulo 30 de Gênesis, que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. E disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: acaso estou no lugar de Elohim, que te impediu o fruto do teu ventre? Que te impediu de gerar? A resposta de Jacó foi precisa. Ele não está no lugar do Criador. Amém. Irmãos, não foi à toa que nós lemos o Salmo 26. Agora eu estou entendendo o porquê. Não foi à toa. Não foi à toa. Que Adonai nos abençoe e que nós possamos refletir. Porque também o desprezo, irmãos, ele pode ser sutil. E esse é perigoso. O descarado é fácil de enxergar, mas e o sutil, que nem eu consegui perceber, que acabei desprezando? Por isso que julga-me. Obrigado, pastora. Julga-me. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Hoje à tarde.